Você está ouvindo Na Escuta da Lei, sua preparação em áudio para a prova do CHS da PMS. Oi, eu sou Paula Moraes e hoje vou ler para você o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais do Espírito Santo, o SEDME. Bora começar. Lei Complementar número 962, de 30 de dezembro de 2020, institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências. O Governador do Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, SEDME, tem por finalidade definir, especificar e classificar as infrações disciplinares, instituir normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como estabelecer os processos e procedimentos administrativos disciplinares e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares. Parágrafo único. Militares estaduais são os membros da Polícia Militar, PMS, e do Corpo de Bombeiro Militar, CBMES, do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Estão sujeitos ao SEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas nesse artigo. Parágrafo 1º. O militar estadual está sujeito ao regime disciplinar previsto nesse Código a partir da data do seu ingresso na corporação, de sua matrícula em instituição de ensino militar estadual ou de sua posse. Parágrafo 2º. Os alunos dos cursos de formação inicial ou continuada em atividades pedagógicas sujeitar-se-ão às disposições desse Código, além das normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados. Parágrafo 3º. O militar estadual, na condição de adido, agregado, reconvocado, voluntário ou não, mantém a sujeição às normas desse Código. Parágrafo 4º. Não se sujeitam às normas desse Código os militares estaduais ocupantes de cargos públicos eletivos, enquanto estiverem exercendo o mandato, desde a diplomação realizada pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Os processos e procedimentos administrativos disciplinares, porventura abertos sobre os fatos anteriores ao mandato eletivo, deverão ser suspensos até o término do exercício do mandato. Parágrafo 6º. Os prazos dos processos ou dos procedimentos administrativos disciplinares, tendo como acusado militar estadual ocupante de cargo de secretário de Estado, da função de comandante-geral ou de subcomandante-geral, serão suspensos enquanto durar o seu exercício. Parágrafo 7º. Os militares estaduais da reserva remunerada somente estarão sujeitos às normas desse Código quando as condutas forem praticadas. Inciso 1. Por fatos ocorridos em locais sujeitos à administração militar. Inciso 2. Contra militar em serviço. Inciso 3. Contra as corporações/autoridades militares ou contra o presidente/governador do Estado. Inciso 4. Em situações que afetem gravemente o sentimento de dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual e o decoro de classe. Inciso 5. Por fatos praticados durante o serviço ativo que incidirem nos incisos 1, 2, 3 e 4 deste parágrafo. Parágrafo 8º. Aplica-se aos militares reformados somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo. Parágrafo 9º. O militar da reserva remunerada ou reformado poderá opinar livremente sobre assunto político e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público, não sendo considerado infração disciplinar, exceto se o assunto for de natureza militar de caráter sigiloso. Parágrafo 10º. Consideram-se infrações disciplinares todas as transgressões disciplinares, as situações de incompatibilidade com o cargo e a incapacidade para o exercício das funções estabelecidas por este Código. Título 2. Dos princípios fundamentais do SEDME. Artigo 3º. O SEDME obedecerá aos princípios fundamentais da administração pública contidos no ordenamento jurídico brasileiro e também, dentre outros, aos seguintes. Inciso 1. Dignidade da pessoa humana. Inciso 2. Presunção de inocência. Inciso 3. Devido processo legal. Inciso 4. Contraditório e ampla defesa. Inciso 5. Razoabilidade e proporcionalidade. Inciso 6. Vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Título 3. Da ética, do valor e do dever militar estadual. Capítulo 1. Da ética militar estadual. Artigo 4º.
A ética militar estadual é o conjunto de regras ou padrões de conduta moral e profissional irrepreensíveis que levam o militar a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, o bom odor militar estadual e o decoro da classe. Parágrafo 1º. São manifestações da ética. Inciso 1. Cultuar a verdade, a lealdade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo ou função. Inciso 3. Atuar com empatia e o espírito de cooperação nas relações de trabalho. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento das missões constitucionais das corporações militares estaduais. Inciso 7. Abster-se de discutir ou provocar discussões por qualquer meio a respeito de assuntos de interesse institucional, excetuando-se aos de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizados. Inciso 8. Zelar pela imagem institucional das corporações militares estaduais e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética. Inciso 9. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 10. Conduzir-se mesmo fora do serviço na reserva remunerada, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro. Inciso 11. Respeitar as autoridades a que estiver subordinado. Inciso 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Inciso 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. Inciso 14. Observar as normas de boa educação. Inciso 15. Impessoalidade, imparcialidade e objetividade. Inciso 16. Preservação da intimidade do sigilo profissional. E inciso 17. Exercício da tolerância e do respeito às diferenças. Parágrafo 2º. Sentimento do dever é o exercício com autoridade e eficiência das funções que lhe são atribuídas em decorrência do cargo, o cumprimento das leis, regulamentos e ordens e a dedicação integral ao serviço. Parágrafo 3º. Honra pessoal é a conduta individual, a sua boa reputação e o respeito de que é merecedor no seio da comunidade. É o sentimento de dignidade própria e o apreço que o torna merecedor de admiração perante seus superiores, pares e subordinados. Parágrafo 4º. Punodor militar refere-se ao indivíduo como militar estadual e está relacionado à sua honra pessoal. É o esforço do militar estadual em pautar sua conduta como a de um profissional correto, estando de serviço ou não, devendo o militar estadual manter alto padrão de comportamento ético, que se refletirá no seu desempenho perante a corporação a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Parágrafo 5º. Decoro de classe refere-se aos valores morais e sociais da corporação a qual pertence. É a imagem da corporação perante a sociedade, seu patrimônio imaterial. Capítulo 2. Do valor militar estadual. Artigo 5º. O valor militar estadual é constituído por princípios e crenças que servem de guia e critério para os comportamentos, atitudes e decisões dos militares estaduais no exercício das suas responsabilidades. O valor militar estadual influencia de forma consciente e inconsciente o comportamento e, em particular, a conduta pessoal de cada integrante das corporações. Parágrafo único. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir a missão constitucional de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. O civismo, traduzido no respeito aos deveres como cidadão e ao interesse público. Inciso 3. O respeito às tradições institucionais das corporações. Inciso 4. O espírito de corpo, representado pelo companheirismo e camaradagem. Inciso 5. O amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida. Inciso 6. O aprimoramento técnico profissional permanente. Capítulo 3. Do dever militar estadual. Artigo 6º. O dever militar estadual emana do conjunto de vínculos moral e jurídico que ligam o militar estadual à pátria e à instituição, compreendendo essencialmente: Inciso 1. A dedicação integral ao serviço militar estadual e a fidelidade à corporação a qual pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. O culto aos símbolos nacionais e estaduais. Inciso 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.
Inciso 4. O respeito à hierarquia e à disciplina. Inciso 5. O rigoroso cumprimento das ordens e obrigações. Inciso 6. A obrigação de tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Inciso 7. A prioridade para o trato dos assuntos de interesse público. Inciso 8. O exercício com zelo e dedicação das atribuições do cargo ou função. Inciso 9. O trato com urbanidade e atenção a todos que o procurem por ocasião do serviço. Inciso 10. A assiduidade e a pontualidade nos compromissos profissionais. Inciso 11. O sigilo sobre os assuntos institucionais. Inciso 12. A manutenção de conduta compatível com a moralidade pública e com os princípios deste Código de Ética e Disciplina, de forma a valorizar a imagem e a reputação do Serviço Militar Estadual. Inciso 13. A atuação diligente, mesmo fora do serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, observando os preceitos jurídicos e técnicos pertinentes. Por hoje é só. Essa foi nossa leitura aqui na Escuta da Lei. Espero ter ajudado e até a próxima.